grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Eu e você temos que responder para nós mesmos: que farei de Jesus? Chamado o livro de Testemunhos, volume 9, página 189, diz assim: se nos humilhássemos perante o Senhor e fôssemos bondosos, o mexeriqueiro descobre o segredo. Deus dá e Deus cobra, mas Deus não cobra nada que Ele não deu antes. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar mais uma vez, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, humildemente estamos aqui na Tua presença para Te adorar de coração, porque o Senhor é bom. O Senhor nos tem dado dádivas, presentes. Nós não merecemos, mas pelos méritos de Jesus e porque o Senhor é bom, o Senhor nos dá. Abençoa estes Teus filhos que aqui estão. Responde os pedidos que aqui foram feitos, Pai. Intercedemos pela Renata, intercedemos também pela minha sobrinha Fabiane, que está enferma. E, Pai eterno, suplicamos também por esta senhora que está sendo atraída pelo amor de Jesus, para que onde ela estiver, Pai, ela possa continuar tomando interesse pelo estudo da Tua palavra. Derrama o Espírito Santo sobre nós agora ao estudarmos a Tua palavra. E que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eventos finais, capítulo 12 hoje. A sacudidura. Queridos, este tema, sacudidura, é um tema muito esperado, muito abordado. É um tema que nós pouco pregamos, mas realmente a igreja adventista, a igreja de Deus, está esperando pela sacudidura. Porém, a sacudidura já começou. Existem pessoas sendo sacudidas, peneiradas e se afastando da igreja de Deus. Nós podemos dizer que a sacudidura e o derramamento do Espírito Santo já começou há muito tempo. Porém, queridos, escatologicamente, existe um tempo na escatologia bíblica para a sacudidura, para o derramamento do Espírito Santo. A sacudidura, escatologicamente, acontecerá após o decreto dominical. E o derramamento da chuva do Espírito Santo, chamado de chuva serôdia, escatologicamente será após o decreto dominical e após a sacudidura, quando a igreja estará purificada do joio. Porém, hoje o Espírito Santo está sendo derramado sobre você, sobre aquele que pede, aquele que busca. Por isso, isto é individual. A sacudidura também está acontecendo isso, mas individualmente. Porém, quando chegar a sacudidura escatológica, multidões vão sair da igreja. Multidões. Porém, multidões também vão se unir ao povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e que tem a fé em Jesus. Este capítulo 12 começa falando, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum em 20 dos nomes que estão registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Isso foi escrito em 1893. Se em 1893 Deus falou através da sua serva que nenhum em 20, muitos fazem o cálculo 1 em 20, mas não é 1 em 20, irmãos. Nenhum em 20. Porque eu tenho visto as pessoas fazendo o cálculo 1 em 20. Mas ela está dizendo nenhum em 20. Então, querido, seria 1 em 30? 1 em 40? Quantos estavam em 1893 preparados para terminar a sua história terrestre, salvos em Jesus? Será que hoje está diferente? Será que nós hoje estamos mais preparados para
o encontro com Jesus do que os nossos queridos irmãos em 1893? Não acredito. Não acredito que a igreja esteja melhor preparada, mais em melhores condições. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Não é suficiente você se unir à igreja de Deus. Não é suficiente você concordar com os mandamentos de Deus. Não é suficiente você aceitar a Jesus como Salvador pessoal. Você tem que perseverar aceitando a Jesus como seu Salvador diariamente. Você tem que caminhar a estrada chamada de santificação. A justificação é só o início da experiência com Jesus. Nós temos que dar continuidade com a santificação, que é o dia a dia, andando com Jesus, mediante o estudo da palavra de Deus, mediante a confissão diária dos nossos pecados, e rompendo com os pecados acariciados da nossa vida. Isto se chama santificação. Por que a mornidão existe em tão grande escala na igreja de Deus? Quando você lê Apocalipse 3, realmente você percebe que a mornidão está em grande escala. Por que existe a mornidão? Por que pessoas que são membros da igreja não estão salvas? Não se sentem salvas e não estão salvas. Por quê? Se aceitaram a Jesus, foram batizados, tornaram-se membros da igreja, por que não estão salvas? Simplesmente por causa do pecado não confessado. O que nos separa de Deus, queridos, são pecados não confessados, pecados não abandonados, pecados acariciados. Isto é o que Deus está dizendo. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. O que nós temos mais dentro da igreja? Trigo ou joio? É com dor no coração? É com dor no coração que nós chegamos a uma conclusão de que existe mais joio. Não é a maioria que é trigo. A maioria é joio. Mas, queridos, porque o joio cresce mais rápido. O joio não precisa ser aguado, não precisa ser regado com água. O joio não precisa de cuidados. Ele cresce. Quando você faz um jardim, e nós estamos trabalhando em jardim agora, não é? O jardim da casa, como a erva daninha, ela cresce sem cuidado nenhum. Aparece. Assim também o joio. Ele cresce e se fortalece pelo descuido, pelo desleixo espiritual, pela falta da confissão dos pecados, pela falta do estudo da Bíblia, pela negligência espiritual. Eu quero convidá-lo para que abra a Bíblia em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Mateus capítulo 13, e vamos ver então os versos 24 a 30. Esta é a parábola do trigo e do joio. Mateus capítulo 13, versos 24 a 30. Aqui nós lemos: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem coloca o joio dentro da igreja? O inimigo. É com dor no coração que nós chegamos à conclusão de que pessoas são atraídas para Jesus e batizadas, atraídas pelo Espírito Santo. Mas é com dor no coração que nós entendemos que alguns não são atraídos pelo Espírito Santo. Eles são atraídos por Satanás para virem criar problemas dentro da igreja. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, porque ninguém sabe
quem é trigo e quem é joio. Só Deus conhece a realidade do coração de cada um. Ninguém julgue ninguém. Mas o joio está no meio do trigo. E quem semeou foi o inimigo, diz a parábola. Continua a leitura dizendo: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando você lê a história do trigo e do joio, você entende que o joio é muito parecido com o trigo. Você entende também que as raízes do trigo e do joio, lá embaixo, elas se entrelaçam. E se você for arrancar o joio, você acaba arrancando o trigo, porque as raízes estão entrelaçadas. Há um emaranhado lá debaixo da terra das raízes do trigo e do joio. Por isso Jesus disse: deixe o joio crescer junto com o trigo. Não vão arrancando, porque vocês vão arrancar trigo pensando que é joio. E o verso 26 diz: e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio, e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo atai-o no meu celeiro. Queridos, nós não deveremos ser afoitos em arrancar joio. Nós não deveremos ser afoitos e precipitados em disciplinar pessoas. Nós não devemos ser afoitos e precipitados em riscar nomes de pessoas que estão no livro da igreja. Deveremos ter calma, deveremos dar tempo ao tempo, para que o Espírito Santo trabalhe. Às vezes somos muito apressados. Para trazer uma pessoa para a igreja, nós estudamos com ela 6 meses, 1 ano, mais de 1 ano. Mas para tirá-la, nós queremos tirar em 1 semana, em 1 mês. Não, já está com 2 meses. E daí? O tempo para ganhar para Jesus passou de 1 ano. Então deveremos dar tempo também para disciplinas, para remoção de nomes. Porque quando você remove um joio, você tem certeza que aquele é joio, mas acontece que outras pessoas também estão relacionadas com pessoas que são trigo, mas estão relacionadas com aquele joio, e que se sentirão escandalizadas, pessoas que se sentirão aborrecidas e vão ser prejudicadas espiritualmente, porque aquela pessoa foi removida da igreja tão rapidamente, tão abruptamente. Nós não podemos focar só o joio. Mas o joio será sempre joio. O joio pode se tornar trigo. Não necessariamente. O joio pode se tornar trigo. Na parábola, um joio não pode se tornar trigo, porque joio é joio. Mas espiritualmente, uma pessoa afastada de Deus pode se converter pela tolerância, pelo amor, pela bondade, pelo testemunho. Então, queridos, há esperança para uma pessoa que ainda tem vida. Não há esperança para quem morreu, mas para quem está com vida, há esperança de regeneração, há esperança de conversão, de arrependimento. Por isso devemos continuar trabalhando. Haverá uma sacudidura no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo, no devido tempo. E o devido tempo será a sacudidura. E a sacudidura será após o decreto dominical. No devido tempo. Aqui diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. A história da rebelião de Coré, Datã e Abirão. Quando vocês leem a Bíblia, descobrem aquele trio rebelde: Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés. A rebelião deles está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará do lado do Senhor? E quem será enganado?
o Senhor virá em breve, e em toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e joeirar, pois entre nós há pessoas perversas, que não amam a verdade e nem honram a Deus. Deus está dizendo, há pessoas perversas no meio de nós, mas nós não podemos ser juízes, porque juiz só existe um. Que existe, eu sei que existe. Quem é, eu não sei, e não estou preocupado com isso. Queridos, nós temos que continuar pregando, dando bom testemunho, e não ficar focando o joio, porque o joio é pegajoso. Quem fica olhando para o joio, contemplando o joio, vira joio. Perceberam isso? Quem fica falando só no joio, focando o joio e contemplando o joio, vai virar joio, porque o mal é pegajoso, o pecado é pegajoso. É pela lei da contemplação que somos transformados. Portanto, queridos, vejam, o Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo de aprimorar e joeirar. Há entre nós pessoas perversas, mas não cabe a nós determinar ou indicar quem é. Só Deus sabe. A prosperidade multiplica a massa dos que se dizem cristãos. A adversidade os leva para fora da igreja. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios e insultos, ameaças de prisão e morte. Há pessoas que pensam assim, bom, eu sei que o selo do Deus vivo é o sábado, e eu sei que o sinal da besta é o domingo. Eu não vou receber o sinal da besta. Mas hoje, na vida espiritual dela, ela faz concessões mundanas. Ela continua na prática de alguns pecadinhos acariciados. Ela tem ainda na vida dela algumas raposinhas. Aquelas pequenas raposinhas que fazem mal à vinha, existem na vida dela, mas ela fica dizendo, não, quando sair o decreto dominical, eu não vou me submeter às autoridades e receber o sinal da besta, eu não vou fazer isso, mas ela continua na prática de pecados conhecidos, por pequenos que sejam. Em outras palavras, ela já está fazendo concessões, e quando chegar um momento, por medo do escárnio, dos insultos, das ameaças e da prisão e da morte, ela fará concessão maior. Fará concessões maiores. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos humanos. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Na ausência da perseguição, tem entrado para as nossas fileiras multidões, pessoas que parecem sadias, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam da igreja. As pessoas entram com facilidade para a igreja, mas elas também saem com facilidade. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será submetida a provas terríveis, e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha, queridos, existem tantas doutrinas de demônios se infiltrando dentro da igreja. Doutrinas de demônios são doutrinas bonitas. Doutrinas de demônios são doutrinas que aparentemente possuem base bíblica. E, infelizmente, doutrinas perversas estão se introduzindo mais do que antes. Eu vou ousar a falar de algumas doutrinas de demônios. Existe hoje, queridos, doutrinas que estão sendo infiltradas no meio do povo de Deus e que estão perturbando o povo de Deus. Existe um movimento chamado Movimento contra o Espírito Santo. Movimento que induz pessoas a crer que não existe Jesus Cristo como Deus,
Não existe o Espírito Santo como Deus. Um movimento que descarta a possibilidade de Jesus Cristo ser o Deus criador dos céus e da terra, o Yahvé, o YHWH, o Deus eterno. Isto não é doutrina de Deus. E tem levado muitas pessoas para fora da igreja. E tem minado a fé e a credibilidade da igreja. Qual é uma outra doutrina que está se infiltrando? Eu tenho recebido dezenas de consultas sobre um assunto que se chama sábado lunar. Vocês já ouviram falar nisso? Sábado lunar. A princípio, quando eu comecei a investigar, eu achei bastante convincente. Bastante convincente. Dediquei dezenas de horas estudando o assunto. Porque você tem que ter base bíblica para refutar. Hoje existe, no seio da igreja, um grupo grande, introduzindo a ideia de que o sábado que nós estamos guardando hoje é o sábado errado. E que as pessoas deveriam guardar um sábado que cai num outro dia da semana e não no dia em que nós estamos celebrando o sábado. Então eles apelam para o calendário lunar. O calendário lunar é bíblico. O calendário lunar é bíblico. Toda mentira, ela não é 100% mentira. Toda mentira tem partes de verdade. E o calendário lunar é bíblico. Mas o sábado lunar não é bíblico. Porque o sábado não depende do calendário lunar. Quando Deus criou o mundo, numa semana de 7 dias, Ele criou, a Bíblia diz que criou o sol e a lua em que dia? No 4º dia. Então, do dia em que Deus criou o sol e a lua, até o próximo sábado, transcorreram quantos dias? Quarta-feira foi criado o sol e a lua. Aí veio quinta e sexta. O terceiro dia já era o sábado. Então, queridos, no calendário lunar eles dizem que o calendário lunar começa com a lua nova, dia 1º de cada mês. É a lua nova. E o primeiro sábado lunar do mês é o dia 8. O próximo é dia 15. E o terceiro, dia 22, e o quarto sábado lunar do mês é dia 29. Então, os sábados lunares, eles caem em dias fixos do mês. 8, 15, 22, 29. E sempre o dia 1º não é sábado, é lua nova. Agora percebam que se o sábado lunar, o último do mês, é dia 29, aí vem a lua nova 2 dias depois, e o próximo sábado só será dia 8, então houve uma quebra no ciclo da semana. Então o calendário lunar, ele quebra o ciclo semanal mensalmente. Mensalmente, aí que se perde realmente a ideia do sábado original. Mas o argumento bíblico de Gênesis capítulo 1 mostra que Deus usou o calendário lunar, mas não colocou o sábado lunar, porque o sábado depende da semana, e a semana independe do calendário lunar. A semana independe do calendário lunar. É outra doutrina que está se infiltrando no meio do povo de Deus. Queridos, continua a leitura aqui na página, estamos lendo agora a página 101. Na página 101. Se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando para discernir-lhe os enganos, ele trabalha com sua magistral capacidade para produzir fanatismo de um lado e formalismo do outro. Satanás trabalha fazendo com que alguns sejam fanáticos e outros sejam formais, frios, indiferentes.
o que a igreja adventista mais tem é cristão formal, cristão frio, cristão, eu diria não frio, indiferente, cristão morno. Mas de um outro lado existe também um grupo de fanáticos. Satanás trabalha nos dois extremos, fanatismo e formalismo. Ele trabalha nos extremos, porque Satanás é desequilibrado. Ele é 8 ou ele é 80. Mas o povo de Deus, ele não é o da esquerda e nem o da direita. O povo de Deus é aquele que está no centro, dizendo: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ouvirás por detrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. É andar no caminho do centro, do equilíbrio. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar. E foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Para entendermos o testemunho da testemunha fiel aos laodiceanos, temos que ler Apocalipse capítulo 3, irmãos. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 3. A sacudidura é provocada pelo testemunho da testemunha fiel aos laodiceanos. A testemunha fiel é Jesus. E qual é o testemunho de Jesus para a igreja de Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Apocalipse 3, versos 14 a 22. E aqui nós lemos: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. Ele é o princípio e ele é o fim. A testemunha fiel e verdadeira é Jesus. O princípio da criação de Deus é Jesus Cristo. Foi Ele que deu início à criação. Quando a Bíblia fala Ele é o princípio da criação de Deus, lembrem-se que no grego, princípio é a palavra arche. Existe o sentido ativo e o sentido passivo de princípio. O sentido passivo é, se nós formos olhar para o sentido passivo de princípio da criação de Deus, diríamos Ele foi o primeiro a ser criado. Se formos olhar para o sentido ativo da palavra princípio da criação de Deus, nós diríamos: Ele foi quem deu origem a todas as criações. Ele é o Criador. E como um verso da Bíblia não pode ser interpretado sozinho, isolado dos outros versos, quando você une este verso a todos os outros versos que falam que Jesus é o Criador dos céus e da terra, João capítulo 1, não é? E verso 2 também, verso 1 e verso 2, e foi Ele quem fez todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós entendemos que o sentido do princípio da criação de Deus aqui é o sentido ativo. Foi quem deu origem e início a toda a criação que existe no céu e na terra, das coisas visíveis e invisíveis. Por isso Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus. E o verso 15 está falando agora a testemunha fiel. Jesus está falando: eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Deus está falando para a sua igreja nos últimos dias, a igreja remanescente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A mensagem da testemunha fiel dá a entender que a maioria esmagadora da igreja é morna. Estão percebendo a linguagem? Não está falando alguns, está falando de uma forma generalizada. Assim, porque és morno e não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes? Quem diz? A igreja. A igreja adventista precisa atender ao testemunho da testemunha fiel e parar de se achar melhor do que as outras, e parar de se achar a tal igreja, dizendo o quê? Rico sou. Rico sou, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Jesus aqui usou palavras, abundantes palavras.
e palavras fortes: miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Nos exaltamos, e quem se exalta será humilhado. E agora a testemunha fiel, que é Jesus, está dizendo para você e para mim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Se ele está me aconselhando a comprar, é porque eu não tenho. E o que é que eu não tenho? O ouro provado no fogo. E o que é o ouro provado no fogo? É a fé que opera pelo amor. Existe falta de amor. Falta de amor, carência de amor. Por que existe a carência de amor? Pela multiplicação do pecado, o amor de muitos esfriaria. Então estamos vivendo num período em que acontece uma hibernação do amor, um congelamento do amor, da bondade. Por isso Jesus está dizendo: a fiel testemunha, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, que é o amor puro e verdadeiro, que me faz amar o meu irmão, sofrer com ele, morrer por ele, partilhar com ele nas necessidades que ele tem. E o que mais além do amor? Vestidos brancos para que te vistas. Que vestidos brancos são estes que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a testemunha fiel, está falando que eu tenho que comprar? As vestimentas brancas é a justificação pela fé. Pare de ser legalista. O legalismo sempre foi um pecado de Judá, do judaísmo. Mas o legalismo é muito forte também na igreja adventista. Mas a doutrina adventista não é legalista. A doutrina é justificação pela fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo me dá salvação. Ah, mas e a obediência aos mandamentos? A obediência aos mandamentos, ela virá em consequência da salvação. Mas você não obedece para ser salvo. Você obedece porque você foi salvo em Jesus Cristo. Este é o ponto. A salvação é pela fé. A vestidura branca que me cobre é a justiça de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus. E mais ainda, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com o colírio para que vejas, unção do Espírito Santo. Vejam as 3 mercadorias celestiais que a testemunha fiel está nos oferecendo: ouro, vestidos brancos e colírio. O ouro é o amor, vestidos brancos é a justiça de Cristo, e o colírio é o Espírito Santo. Nós precisamos destas 3 mercadorias espirituais que são vendidas, mas você vem e compra sem dinheiro. Vinde e comprai sem dinheiro. E o verso 19 diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo a porta. É porque ele está do lado de fora. Jesus não está do lado de dentro da porta. Ele está falando para você, cristão, para você e para mim. Jesus quer entrar na nossa vida e fazer parte da nossa vida, comer conosco, ser amigo. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Queridos, este é o testemunho da testemunha fiel e verdadeira. É um testemunho rejeitado pela maioria porque é pesado. É pesado. Porque nós poderemos cometer o mesmo erro dos judeus. Os judeus, por terem toda a verdade, eles se tornaram muito exclusivistas e orgulhosos. Da mesma forma, nós como igreja adventista, por termos esta verdade maravilhosa, poderemos também nos tornar exclusivistas, orgulhosos. Alguns não suportarão, diz na página 102, alguns não suportarão esse claro testemunho, reagirão. Como? Opondo-se a ele. E isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus.
Existem aqueles entre nós que farão confissões, como Acã fez confissões, porém tarde demais. Vocês sabem que existe um tempo para confessar? Eu tenho visto líderes de igreja pegos em pecado, descobertos em pecado, fotografados em pecado, e depois de tudo confirmado, então eles confessam. Não, eles não confessam, porque a confissão tem um tempo. A confissão só pode acontecer antes que provem, antes que tirem fotografia de você praticando o pecado, antes que filmem você saindo do motel ou entrando no motel. O que as pessoas fazem é reconhecerem: ah, realmente sou eu, realmente eu fiz esse pecado. Isso não é confissão, é um reconhecimento. Passou a hora da confissão. E o que vai acontecer? Eu não tenho resposta, irmãos. Eu não tenho resposta para o que vai acontecer com aqueles cujo tempo da confissão passou, e depois de provado e certificado de que realmente eles estavam em pecado, eles reconhecem publicamente. Alguns poderão dizer: não, mas Deus vai perdoá-los. Eu não estou muito certo disso, porque Acã reconheceu o pecado, e Deus disse: agora não, agora é tarde. Existe um tempo, irmãos, para nós confessarmos os nossos pecados, e esse tempo se chama hoje. Hoje é esse tempo. Nós devemos confessar os nossos pecados diariamente, e não conviver com pecados acariciados, porque a convivência por uma semana, por um mês, por um ano com pecados acariciados entristece o Espírito Santo, afugenta o Espírito Santo da nossa vida. Há aqueles que farão confissões como Acã, demasiado tarde para serem salvos. Pela oração e confissão do pecado, precisamos preparar o caminho do rei. Como é que eu preparo o caminho do rei? Pela oração e confissão do pecado. Deus tem um método muito simples. Deus não tem um método complicado para preparar um povo para a volta de Jesus, preparar o caminho para o rei que está vindo. É um método simples: confissão e oração. Rompamos com os pecados conhecidos da nossa vida. Tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderam a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio. Famílias inteiras se afastarão da igreja. Por quê? Por causa das calúnias e das falsidades que viram dentro da igreja. Eu estou orando diariamente, intensamente, por uma família que nos custou meses e meses e meses de sofrimento e de luta. Uma família que me custou sofrimento físico, nos custou, porque quando eu ia visitar a mãe que estava em depressão, o menino, e ela chorava muito, e o menino achava que ela estava chorando por causa do pastor que chegou ali, e o menino veio com um pau e tacou o pau em cima de mim, me bateu na minha perna e me chutou, porque ele achava que ela estava chorando por causa do pastor. Mas pela graça de Deus, esta família foi salva. Mas, queridos, eles viram muito joio. Eles focaram muito joio dentro da igreja. Viram muita falsidade dentro da igreja, muita hipocrisia. Falando com eles esta semana, a mulher, a esposa, disse: há 9 meses não vamos à igreja. 2 pessoas vieram nos visitar. Em 9 meses. Queridos, ele, o homem, não quer conversar comigo e com ninguém da igreja. Não responde e-mails, não responde telefone,
não quer conversar. Ele não quer abrir margem para pensar e se arrepender. Nós estamos orando. E por que uma família desta saiu da igreja? Falsidades, hipocrisias. Nós não podemos ficar olhando para o joio, porque existe muito joio. Quem fica olhando para o joio, vira joio também. Porque o joio é pegajoso, o mal é pegajoso. Ao vir a sacudidura, irmãos, pela introdução de falsas teorias, Deus está falando aqui que a sacudidura vai acontecer também pela introdução de falsas teorias, falsas doutrinas. Esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. E eu já falei para você sobre as teorias falsas que estão se infiltrando dentro da igreja. A teoria contra o Espírito Santo, contra Jesus Cristo como Deus, a teoria do sábado lunar, a teoria de que Jesus Cristo tem uma natureza pecaminosa igual à minha. Queridos, são falsas teorias. Nunca pensem que Jesus é igual a nós, porque Ele nasceu santo, e ninguém de nós nasceu santo. Só Ele nasceu santo. Ele já foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ninguém mais no mundo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Ele tomou a nossa semelhança. Semelhança não é igualdade. Ele é Deus homem. Eu não sou Deus homem, eu sou homem. Ele nasceu santo, eu não nasci santo, nasci pecador. Ele tomou a nossa semelhança, mas Ele não é igual. Não tem como ser igual, porque Ele é Deus encarnado. Por isso, queridos, existem teorias falsas se introduzindo, e isto produzirá uma sacudidura, fazendo com que as pessoas deixem de frequentar a igreja, porque elas desacreditam do ministério, desacreditam da igreja, deixam de dizimar, deixam de devolver os seus dízimos, porque não acreditam mais na liderança. E vão para onde? Quando Jesus viu os discípulos saindo, os discípulos não, viu a multidão se afastando e abandonando-o, Jesus perguntou aos discípulos: vocês também não vão embora? Pedro respondeu: a quem iremos, se tu tens as palavras da vida eterna? Para onde irão as pessoas se deixam a igreja adventista? Vão para a igreja católica? Vão voltar para o carismatismo, para o pentecostalismo? Para onde irão? Não ficam em casa. Eu tenho visto dezenas de pessoas que não vão a igreja nenhuma, nem a igreja adventista, ficam em casa, porque estão desacreditados, estão escandalizados com a igreja, porque estão focando o joio. E o joio é pegajoso. Contemple a Jesus, meu querido irmão. Contemple a Jesus. Ore pelo joio. Ore pelos irmãos fracos e enfraquecidos. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário no céu. Esse é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob a bandeira de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Qual é a outra teoria falsa? Abandonar a crença nos testemunhos dados por Deus através de Ellen White. Pegue os 9, são 9 volumes, não é? Pegue os 9 volumes dos testemunhos para a igreja e leia-os. São mensagens de Deus para a sua igreja. Mas Satanás está minando a credibilidade nos testemunhos do Espírito de Deus. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. E não havendo profecia, o povo se corrompe. O inimigo tem realizado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. Onde as regiões onde as pessoas menos acreditam no espírito de profecia é a região onde a igreja menos cresce. Europa, Estados Unidos. Mas o Brasil é um lugar onde o povo acredita no espírito de profecia. E o movimento está crescendo, Deus está fazendo a sua igreja crescer ali.
É plano de Satanás enfraquecer a fé do povo de Deus nos testemunhos. Em seguida vem então o ceticismo em pontos vitais da nossa fé, as colunas da nossa posição. Depois as dúvidas acerca das Escrituras Sagradas. E então a caminhada descendente para a perdição. Agora eu quero que vocês prestem bem atenção, irmãos, o que está na página 103, no meio da página. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho se transformarão em trevas. Muitas estrelas. O que é que vocês entendem por estas muitas estrelas que são admiradas pelo seu brilho? Líderes. Líderes. Muitos líderes que brilham se transformarão em trevas. Por quê? Porque vivem na prática de pecados conhecidos. Quando é que a nossa liderança, quando é que os nossos líderes vão comprar de fato a ideia da reforma da saúde e do reavivamento espiritual? É fácil pregar sobre o reavivamento espiritual. É fácil fazer um final de semana de reavivamento. Isso é muito fácil. Difícil é preparar o caminho para o reavivamento através da reforma espiritual. A reforma da saúde. Ou ela vem antes, ou venha depois do reavivamento, mas está ligado ao reavivamento. O reavivamento nunca estará, o reavivamento espiritual verdadeiro, nunca estará separado da reforma da saúde. Nas cenas finais da história terrestre, pessoas a quem Deus honrou grandemente, seguirão o exemplo do antigo Israel. E mais embaixo na página 103, as apostasias dos que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. A grande questão que está tão próxima, que é a imposição da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, leal, santificado e preparado para a chuva serôdia. Haverá então uma purificação da igreja através da sacudidura. Na página 104 diz: muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Pastores e médicos poderão apartar-se da fé, como a palavra e as mensagens que Deus tem dado à sua serva declaram que o farão. E na página 104 diz assim: o peneiramento de Deus lança fora multidões como folhas secas. Quantas pessoas vão sair? Multidões como folhas secas. A palha como nuvem será levada pelo vento, mesmo de lugares onde só vemos ricos campos de trigo. Chegará um momento em que nós vamos orar e clamar, temendo que a igreja acabe. Chorando e clamando com medo de que a igreja acabe. Mas a igreja não vai acabar. Multidões serão lançadas fora e nós vamos tremer pela existência da nossa igreja. Mas eu quero continuar lendo, dizendo aqui: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais esquecida for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. A igreja talvez pareça como prestes a cair. Presta atenção neste texto, na página 104, lá embaixo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, porque multidões estarão saindo dela. Mas não cairá. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Não cairá. Ela permanecerá ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, quando a palha for separada do trigo precioso. É essa uma crise terrível, mas ela tem de ocorrer.
Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo. Quantas pessoas? Uma classe numerosa daqueles que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandonará sua posição, passando para as fileiras do adversário. Uma coisa é você aceitar uma mensagem, outra coisa é você deixar que esta mensagem santifique a sua vida. O Senhor tem servos fiéis, que se revelarão no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram os joelhos a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre nós, de forma concentrada, mas por baixo de um rude e não convidativo exterior pode existir puro brilho de um genuíno caráter cristão. Pessoas que você não dá nada por elas, mas são genuínos cristãos. Durante o dia, olhamos para o céu e não vemos estrelas, mas as estrelas estão lá. E por que não vemos? Porque está muito claro. Precisa vir a noite, precisa vir as trevas, precisam vir para que nós possamos enxergar as estrelas. Ali elas se acham no firmamento, mas os olhos não as distinguem. À noite, entretanto, contemplamos o seu genuíno brilho. Quando a noite da perseguição vier, quando a noite da apostasia chegar, então, queridos, estrelas brilharão, estrelas que não eram vistas antes. Levante-se a oposição de novo, exerça um domínio, o fanatismo e a intolerância. Acenda-se a perseguição, e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Louvado seja Deus por aquilo que Deus fala aqui dos conversos da hora undécima. Eu gosto desta expressão bíblica, os conversos da hora undécima. Aqueles que estavam o dia todo na praça sem serem contratados para o trabalho. E 5 horas da tarde, a hora undécima. A duodécima seria 6 horas da tarde. 5 horas da tarde, o senhor da vinha chegou e disse: por que vocês estão aqui o dia todo? Ninguém nos contratou. Vão trabalhar na minha vinha? Era 5 horas da tarde, a hora undécima. E eles foram. E no final, no acerto de contas, receberam o mesmo que aqueles que trabalharam o dia todo. Porque a salvação é pela fé, pela graça, não é por merecimento meu e seu. Falando sobre os conversos da hora undécima, Deus fala: os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Essas multidões que saem da igreja deixarão um espaço vazio, mas esse espaço vazio será preenchido pelos conversos da hora undécima. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora undécima. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Pessoas sinceras, espalhadas por todas as igrejas do mundo, por todas as religiões do mundo. Pessoas sinceras, trigo verdadeiro, que viveram a pequenina luz que tinham, mas que agora se unem aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E será um só rebanho e um só pastor. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos este momento em que haverá um só rebanho e um só pastor, para sermos arrebatados e estarmos com Jesus para sempre, vivendo na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a você, meu querido irmão. Amém.